Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula pensando sobre as mudanças que nós experimentamos em nossa vida desde o momento em que nascemos até hoje. Imagine que quando a gente ainda era um recém-nascido, praticamente nossa comunicação se estabelecia por meio do choro, não é mesmo? Além disso, dependíamos dos outros para tudo. Hoje, porém, já conseguimos fazer praticamente tudo sozinhos, pois conquistamos uma certa autonomia. Também é verdade que o choro deu espaço para uma outra forma de comunicação, a língua que falamos. Pois bem, assim como a gente, o português passou por uma série de mudanças. Isso acontece porque toda língua é um organismo vivo, que não permanece estático ao longo do tempo. Além disso, ao contrário do que alguns possam pensar, o português não é uma língua homogênea e por isso mesmo apresenta uma série de variações. É sobre essas questões que vamos discutir a partir de agora. Vamos lá? Dando então início à nossa conversa, você sabia que desde muito antigamente as questões referentes à linguagem humana despertam a curiosidade e a atenção dos estudiosos? Para se ter uma ideia, os primeiros registros sobre o estudo de uma língua do qual temos notícia vêm da tradição oriental, mais precisamente entre os povos hindus, os quais pretendiam preservar a língua para a leitura dos textos do livro sagrado, o Veda. Na tradição ocidental, esses primeiros registros são encontrados entre os gregos, tendo Platão e Aristóteles nomes de referência. Não se preocupe que nós não vamos adentrar nas discussões realizadas por esses pensadores aqui nessa aula. Mas pensamos que seja importante você ter em mente que a discussão que vamos realizar nos remete a uma longa tradição de estudos científicos desenvolvidos no campo da linguística, a ciência que estuda as línguas. É das investigações desenvolvidas no campo da linguística que afirmamos que as línguas não são estáticas. Muito pelo contrário, elas são organismos vivos que se alteram ao longo do tempo. Só para você ter uma ideia, a língua portuguesa que falamos hoje é resultante das mudanças ocorridas em uma das variantes do latim denominada latim vulgar. Em outras palavras, o latim falado pelo povão. Pelo menos essa é uma das versões mais conhecidas sobre a origem do português. Existe uma outra corrente de teóricos que sustenta que o português que falamos no Brasil é proveniente do galego, língua falada na região da Galícia. Como você pode verificar no seu livro didático, na página 44, acompanhe lá, a evolução de uma língua é um processo natural que acontece com todos os idiomas. E talvez a gente não perceba, pois as mudanças acontecem de forma lenta e gradual. Um exemplo de mudança linguística que percebemos no português diz respeito à palavra você. Inicialmente ela era vossa mercê, depois passou para vosse mecê, depois para vós mecê, em seguida vós mecê, após você, depois você, o se e finalmente o tão conhecido se, presente em contextos como você vai estudar para o Enem? Mas agora me diga, você conhece mais algum exemplo de mudança linguística? Procure na internet outros exemplos e aproveite para fazer os exercícios 1 e 2 da página 45 do seu livro didático e os exercícios 14 e 16 da seção Hora de Estudos das páginas 61 e 62. Até breve! Vimos anteriormente que uma característica comum a todas as línguas é o fato de elas mudarem ao longo do tempo. Chamamos essas mudanças de variação histórica ou diacrônica. Entretanto, há um conjunto bastante interessante de outras variações linguísticas, as quais vamos analisar. A propósito, atenção a esta dica. Variações linguísticas é um assunto que despenca no Enem. Eu sei que você está no primeiro bimestre da primeira série do ensino médio, contudo é importante que desde já você tenha em mente que esse é um assunto que sempre aparece naquela prova. Então se ligue nas outras variações que vamos apresentar. Além da variação histórica, há uma variação linguística que geralmente percebemos quando saímos de uma região do país para outra, podendo ser reconhecida na pronúncia das palavras por meio de seus sotaques e também suas escolhas lexicais, ou seja, a escolha das palavras que utilizam.
Por exemplo, se você mora na região sul, provavelmente você sabe o que significa vina, não é mesmo? Talvez alguém que mora nas outras regiões do país não saiba imediatamente que vina é o mesmo que salsicha. Agora, se você mora na região nordeste, com toda certeza você sabe o que é jerimum. Nas outras regiões do Brasil, o chamamos de abóbora. A esse tipo de variação linguística damos o nome de variação geográfica ou diatópica. Como as variações linguísticas representam a diversidade social e cultural de um povo e como o nosso país apresenta grande miscigenação e também grandes desigualdades sociais, verificamos uma enorme variação sociocultural, a qual também se vê refletida na fala das pessoas. Nesse sentido, aqueles que não tiveram acesso a uma escolarização de maior qualidade farão uso de certas variantes que não são previstas pela norma culta da língua, como por exemplo, a gente vamos para a festa, ou nós vai tudo para a festa. Essas ocorrências que se distanciam da norma de prestígio, infelizmente são estigmatizadas por grande parte da população, gerando assim uma outra forma de preconceito, o chamado preconceito linguístico. Sugiro que você busque na internet informações sobre esse tema, pois com toda certeza ele irá abrir sua mente para discussões mais profundas sobre políticas linguísticas, contribuindo para a ampliação do seu repertório e a sua visão de mundo. Atenção a esta dica: o preconceito linguístico é também tema que costuma aparecer no Enem, então se ligue também nesse tema. As gírias que utilizamos também são manifestações dessa variação sociocultural, ou diastrática. A propósito, vamos fazer uma pequena pausa para buscar o significado de algumas gírias, expressões populares, digamos um pouco mais antigas. Anote aí: pão, supimpa, ideia de jirico, cheio de 9 horas e dançou. Depois que você encontrar esses significados, prossiga com a aula. Espero você! Agora que você viu os significados de algumas gírias mais antigas, vamos finalizar a apresentação das variações linguísticas falando da variação estilística ou diafásica. Procure observar como você fala quando está conversando com seus amigos na hora do intervalo ou nas redes sociais e como você fala quando está apresentando um trabalho para o professor na escola. Em qual dos dois contextos você percebe um maior grau de formalidade? Você deve concordar comigo que a segunda situação exige o uso de um registro mais formal da língua, não é verdade? É a essa mudança no modo de falar mais formal ou menos formal, em função dos diferentes contextos, que chamamos de variação estilística ou diafásica. Situações formais requerem um modo formal de falar. Por sua vez, situações mais informais demandam um modo de falar mais coloquial. Agora vamos colocar em prática os conhecimentos que discutimos. Faça os exercícios 3 e 4 das páginas 47 e 48. Para você perceber como as variações linguísticas aparecem no Enem, vamos comentar uma questão da prova de 2011. A questão começava com o seguinte texto motivador: mandioca, mais um presente da Amazônia. Aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira, as designações de maniote utilíssima podem variar de região no Brasil. Mas uma delas deve ser levada em conta em todo o território nacional: pão de pobre. E por motivos óbvios. Rica em fécula, a mandioca, uma planta rústica e nativa da Amazônia disseminada no mundo inteiro, especialmente pelos colonizadores portugueses, é a base de sustento de muitos brasileiros e o único alimento disponível para mais de 600 milhões de pessoas em vários pontos do planeta, e em particular em algumas regiões da África. No enunciado havia o seguinte comando: de acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para a maniote utilíssima, nome científico da mandioca. Esse fenômeno revela. Também havia os seguintes itens:
Item A. Existem variedades regionais para nomear uma mesma espécie de planta. Alternativa B. Mandioca é um nome específico para a espécie existente na região amazônica. Letra C. Pão de pobre é designação específica para a planta da região amazônica. Letra D. Os nomes designam espécies diferentes da planta conforme a região. Letra E. A planta é nomeada conforme as particularidades que apresenta. Perceba que dentre os itens apresentados, é o que se encontra na letra A, que responde adequadamente ao comando do enunciado. Esse é só um exemplo para que você perceba como esse conhecimento é integrado à prova de linguagens. E ele é recorrente, portanto, fique atento. Vimos nessa nossa aula que as línguas são como organismos vivos e por isso mesmo modificam-se ao longo do tempo. No caso da língua portuguesa, sabe-se que ela deriva do latim vulgar. Estudamos também o conjunto das variações linguísticas, tema que está sempre presente no Enem. Para sintetizar, vale lembrar: variação histórica ou diacrônica tem a ver com mudanças que ocorrem com a passagem do tempo. A variação geográfica ou diatópica tem a ver com as mudanças verificadas entre regiões e localidades. A variação sociocultural ou diastrática reflete as variações entre as classes sociais ou mesmo gerações etárias. Variação estilística ou diafásica retrata as mudanças verificadas de acordo com os contextos mais ou menos formais. Agora, a fim de ampliar a discussão feita nesta aula, vá ao caderno de atividades e faça os exercícios de 3 a 10, localizados nas páginas 14, 15 e 16. Bons estudos!